Oi pessoal, eu sou Bárbara Gomiero, médica veterinária do blog Meu Cão Velhinho, e hoje a gente vai continuar a nossa série de artigos falando sobre de onde vêm os nossos cachorros. Então, de onde que vem aquele cachorro que foi morar na sua casa? Ele foi adotado? Ele nasceu na casa de alguém? Ou será que ele foi comprado? No artigo anterior dessa série de artigos, a gente falou sobre aqueles cachorros que nascem na casa das pessoas. Então é aquela pessoa que tem um cachorrinho ou uma cachorrinha de estimação e ela resolve reproduzir esse animal para gerar uma ninhada, seja porque acha bonitinho ou porque quer vender. E hoje a gente vai falar sobre a criação comercial de cães. Então, aqueles cães que as pessoas compram em pet shops ou mesmo diretamente do criador. Antes da gente entrar em detalhes sobre como que é feita a criação dos cães, é interessante a gente discutir exatamente o que é a criação comercial de cães. Bom, a criação comercial de cães, ela basicamente é um negócio, né? Um negócio com a finalidade de obter lucro, e ela usa justamente os filhotes para que a pessoa consiga receber dinheiro. Normalmente os criadores criam cachorros de raça, e essas raças elas têm que seguir padrões que são determinados pelo Kennel Club. Então cada raça ela tem um padrão, ou seja, o cachorro ele precisa se encaixar dentro de uma aparência, dentro de uma determinada cor, um determinado tamanho, eventualmente até um determinado temperamento, para que ele possa ser aceito então como um indivíduo daquela raça. Isso para muitas pessoas é muito desejável, porque as pessoas às vezes querem ter um animal de determinada raça porque aquele tamanho de cachorro, aquele nível de atividade que ele tem, aquele temperamento, de repente se encaixa melhor no estilo de vida que ela tem. Um cachorro de apartamento tem que ser pequeno, então você não vai correr o risco de que o cachorro seja enorme. Uma pessoa que gosta muito de correr, então ela vai pegar um cachorro que tem um nível de energia mais alto e assim por diante. Mas, por outro lado, esses padrões raciais, eles também trazem um problema. Por quê? Muitas vezes o padrão racial ele é feito pensando basicamente na estética do cachorro e não pensa na saúde. Então muitas vezes esses padrões eles são antinaturais, eles são disfuncionais, são desproporcionais. Isso faz então com que o cachorro passe a ter diversos problemas de saúde. A gente já mencionou mais de uma vez o caso dos cachorros braquicefálicos, que são aqueles de focinho curto. Eles têm diversos problemas respiratórios, eles têm dificuldade para se exercitar, eles têm dificuldade para perder calor, eles têm inúmeros problemas que a gente já discutiu em outro artigo. Tem os cachorros também condrodistróficos, que seria o caso do Dachshund e do Passehound, por exemplo. Aqueles cachorros mais compridinhos e baixinhos têm muitos problemas de coluna, justamente por conta desse aspecto rebaixado deles, né? O pastor alemão costuma ter, segundo o padrão, o quadril dele fica mais para baixo. Isso faz com que ele tenha problemas no quadril, geralmente a displasia coxo-femoral. Então, todos esses problemas, eles vêm junto com o padrão racial. Agora, os cachorros de raça também podem ter problemas, não assim diretamente por conta do padrão da raça, mas por conta da forma como as raças foram criadas e como elas têm sido mantidas até hoje, que é através de acasalamentos consanguíneos, ou seja, de mãe com o filho, de neta com o avô, tio e sobrinha, irmão com irmão e assim por diante. Então, esse tipo de acasalamento entre parentes faz com que aumente muito a probabilidade de que doenças hereditárias que antes estavam escondidas comecem a aparecer cada vez com maior frequência. O resultado disso é que a gente sabe que existem raças que têm predisposição a determinadas doenças. Na verdade, a grande maioria das raças tem algum problema que a gente já sabe que é muito provável que venha a ter. A gente pode citar como exemplo facilmente os poodles, que têm muito problema de alergia
atopia, insuficiência cardíaca. Os boxers que têm tumores muito frequentemente, eles também têm problemas cardíacos sérios. Cockers com aquelas otites recorrentes. O Yorkshire com colapso de traqueia, também com luxação de patela e assim por diante. Então são diversas as doenças hereditárias que a gente sabe que os cachorros têm em determinadas raças justamente por conta desses acasalamentos consanguíneos. O que significa então que a gente poderia tentar pelo menos selecionar cães que não tivessem o problema para que a raça consiga evoluir para se livrar dessas doenças hereditárias. Só que isso não é feito na maioria das vezes porque os padrões raciais são focados unicamente na estética do animal. Então, nada impede que um poodle com insuficiência cardíaca ganhe como o melhor da raça numa exposição. Ou então que um King Charles Spaniel, que é aquele cachorrinho parecido com o Cocker, que tem um problema muito sério neurológico chamado siringomielia, e faz com que o animal sinta muita dor, muito desconforto, também pode ganhar como o melhor do show, e já aconteceu mais de uma vez desse tipo de cachorro com esse tipo de problema ganhar em exposições como grande campeão, melhor da raça, tendo esse tipo de doença, porque o padrão da raça permite, o padrão da raça não exclui animais que tenham esse tipo de defeito. Por outro lado, um cachorro de uma determinada raça que seja perfeitamente saudável, mas se a aparência dele não se encaixar totalmente no padrão racial, esse animal não vai poder ser registrado como pertencendo àquela raça e, na maioria dos casos, ele vai ser descartado. Muitos canis, então, vão descartar esses animais. E descartar significa eutanasiar. Esses animais são abatidos, são sacrificados, porque os criadores não querem se queimar com um animal que não corresponde ao padrão da raça. Então, existe essa controvérsia, né? Os cachorros que são doentes são reproduzidos e passam adiante as suas doenças, mas eles estão com aparência dentro do padrão da raça, e os cachorros saudáveis, eventualmente, que saiam do padrão da raça, são sacrificados. Para a gente não generalizar e colocar todos os criadores de cães dentro de uma categoria só, eu dividi eles em 3 tipos. E a gente vai começar falando pelas fábricas de filhotes, que são, sem dúvida, o que há de mais cruel na criação de cães. Por quê? As fábricas de filhotes, eles têm esse nome porque os animais são vistos basicamente como produtos. E esses produtos, então, eles não têm sentimentos, não sentem dor, não sentem fome, não sofrem. Logicamente, eu estou falando isso na cabeça da pessoa que tem uma fábrica de filhotes. O que ela faz, portanto? Ela coloca os cachorros dentro de gaiolas, ela mantém esses animais em péssimas condições de higiene, sujos, apertados, então muitos cachorros dentro de pouco espaço. As cadelinhas, as matrizes, elas vão tendo uma ninhada atrás da outra sem que elas tenham um período para se recuperar de uma gestação, de uma lactação anterior. Cada cio que tem, elas têm uma nova ninhada e elas vão assim se desgastando. Os acasalamentos são feitos totalmente sem critério, tanto em relação ao padrão da raça quanto em relação à saúde dos animais. Geralmente não tem assistência veterinária, ou quando tem muito pouca. Enfim, esses animais eles são criados nas piores condições possíveis. Para quê? Não é só por maldade, é por maldade também. Mas por quê? A pessoa quer minimizar os custos dela. E você criar um cachorro adequadamente, é óbvio que tem custo. Então, colocando os cachorros todos dentro de uma gaiola e sem se preocupar em dar banho, em limpar e tudo mais, ele vai ter menos custos. E assim ele vai maximizar os lucros e vai ganhar mais dinheiro. Mas é claro que ele sabe que você, tutor que gosta de cachorros, não vai querer saber que o seu filhote veio de um lugar desses. Então, o que ele faz? Ele não deixa você visitar o lugar onde ele cria os animais. Inclusive, você não sabe de onde vêm esses animais. Ele pega esse cachorrinho dele e vai vender numa pet shop, vai vender numa feirinha, vai vender numa praça, num parque. Então, você dificilmente vai ver esse lugar. Quando a gente vê, geralmente já é em notícias, porque houve uma denúncia, a polícia foi lá e conseguiu invadir o local. Normalmente eles não gostam que as pessoas visitem. Então, se você está pensando em comprar um cachorro e o criador não quer que você vá conhecer o local, desconfie.
ele pode estar cometendo um crime de maus tratos aos animais, ele pode ter uma fábrica de filhotes. A outra categoria que a gente vai falar, então, são os criadores de fundo de quintal. Também algumas pessoas chamam de cachorreiros, de gigolô de cachorro. O que é a criação de fundo de quintal? A criação de fundo de quintal ela é feita com pessoas que, em geral, gostam de cachorros, são pessoas que têm carinho pelos animais, mas falta para elas conhecimento técnico, então elas reproduzem os cachorros sem realmente saber o que elas estão fazendo. Então elas não tomam cuidado com seleção genética, com a compatibilidade entre um macho e uma fêmea, com a possibilidade de transmissão de doenças hereditárias. Eles não se preocupam com diversos aspectos, inclusive em relação ao bem-estar animal, e aí não é por maldade deles, e sim por ignorância. Eles, por exemplo, também desgastam as suas matrizes, as suas cadelas, fazendo com que elas se reproduzam seguidamente, sem um intervalo de um cio ou dois entre as ninhadas, porque eles acham que não tem problema. A cadela entrou no cio de novo, então ela está pronta para se reproduzir outra vez, e ela vai ficando então cada vez mais debilitada. Vamos dizer, em defesa deles, eles não sabem que isso faz mal, mas isso logicamente causa um problema para a cadela. A falta de seleção genética faz também com que aumente a probabilidade de que os filhotes desse tipo de criação tenham problemas hereditários. Às vezes eles fogem do padrão da raça, mas esse é o menor dos problemas. Com frequência eles têm realmente doenças hereditárias que poderiam ser evitadas se eles fizessem uma boa seleção. E por falar em seleção, já que eles não têm conhecimento técnico de seleção genética, o que eles fazem? Eles continuam naquela história de acasalamentos consanguíneos, eles continuam acasalando mães com filhos, irmãos com irmãs e assim por diante. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, é muito mais barato você acasalar os animais que você já tem lá. Então, economiza dinheiro. Não precisa importar um reprodutor ou importar sêmen. Se você já tem um macho e uma fêmea ali, é só juntar os dois. E o outro motivo é para reforçar as características da raça, como já vem sendo feito há muito tempo. Mas, mais uma vez, reforça as características da raça e reforça também as doenças. Então, essa falta de cuidado, essa falta de conhecimento técnico deles traz bastante problema. No geral, esses cachorros não são mantidos presos, eles são mantidos soltos, muitas vezes na casa da própria pessoa, então por isso que a gente fala da criação no fundo de quintal. A pessoa gosta de cachorro, ela está ali na companhia deles. Os cachorros não ficam presos, mas geralmente o espaço ele é relativamente pequeno para a quantidade de animais que tem. Então isso aumenta bastante também a proliferação de doenças infecciosas, passa de um animal para o outro. E, claro, como são muitos animais, é humanamente impossível levar todos para passear, e então esses cachorros podem ficar com falta de exercícios, né? Eles não conseguem se exercitar adequadamente, eles podem ficar estressados e até mesmo agressivos. E, por fim, a gente pode falar então dos criadores profissionais idôneos. E a questão da idoneidade é que a gente precisa tomar muito cuidado para conseguir identificar. Então, o que seria um criador idôneo? É uma pessoa que ela gosta de cachorro e ela cria os cachorros, mas ela cria com todo o cuidado possível. Então ela faz uma seleção genética, inclusive ela chega a importar sêmen ou ela chega a importar reprodutores para poder fazer com que os animais tenham um menor índice de consanguinidade, ou seja, um menor grau de parentesco, e então fazer com que eles tenham menor chance de transmitir doenças hereditárias para os filhotes. Essas pessoas tomam cuidado para seguir o padrão da raça. Elas tomam cuidado para que esses animais sejam mantidos saudáveis, com alimentação adequada, vacinação, desverminação, com bastante espaço. Normalmente esse tipo de criação já é feito em chácaras, em fazendas, em lugares mais amplos. Enfim, eles tomam todos os cuidados necessários para que os cachorros nasçam de fato, não apenas dentro do padrão da raça, mas também que eles sejam saudáveis. Gente, isso tudo tem um custo, principalmente a questão da seleção genética, da importação de sêmen, da importação de reprodutores, isso tem um custo e é um custo alto. O acompanhamento veterinário. Então, o que acontece? Os filhotes desses criadores, em geral, são filhotes vendidos a altos valores. Então, não é difícil você encontrar, vamos supor aqui um Bernese Mountain Dog, por R$3.000 ou mais.
E não é um preço absurdo, é o preço que vale se você for considerar todo o trabalho que a pessoa teve, os custos que essa pessoa teve. Mas temos que prestar atenção, não é só porque o cachorro é caro que ele necessariamente veio de um criador idôneo. Tem gente que cobra caro porque só quer ganhar dinheiro em cima mesmo, e tem gente que é idôneo que está cobrando porque esse é o valor que ele investiu, então é o valor que ele considera justo. Mas o que acontece? As pessoas muitas vezes não têm dinheiro, né? Elas dizem, tá bom, eu entendi que é importante a gente selecionar de onde que vai comprar o filhote, mas eu não tenho 3 mil reais para comprar um cachorro. E agora? Gente, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente não pode financiar uma indústria que é baseada em maus tratos a animais. Então, você comprar um filhote de origem desconhecida, um filhote que pode ter vindo de uma fábrica de filhotes ou mesmo de uma criação de fundo de quintal, sabendo que esses animais podem ter doenças hereditárias que foram causadas, de certa forma, propositalmente, porque seja por ignorância ou seja porque a pessoa não se deu o trabalho de fazer uma seleção genética, isso poderia ser evitado e não foi. No caso da fábrica de filhotes, os animais são efetivamente maltratados. A gente não pode financiar esse tipo de comércio, então se você não tem dinheiro para comprar de um criador idôneo, a minha sugestão é que você não compre. E mais uma coisa em relação aos criadores profissionais, criadores idôneos, a gente tem que tomar um cuidado também porque por melhor que seja a seleção genética feita pelo criador, ele pode ser super cuidadoso, a gente não tem no mundo como garantir que 100% dos filhotes vão nascer perfeitos e saudáveis. Assim como os seres humanos, acontecem problemas eventualmente, então um filhote ou outro ele pode nascer com algum problema hereditário, ele pode nascer fora do padrão da raça. E o problema maior disso é que alguns desses criadores, sejam os criadores profissionais, sejam os criadores de fundo de quintal e mais ainda os das fábricas de filhotes, eles descartam esses filhotes considerados, digamos, entre aspas, defeituosos. Eles abatem esses animais, eles sacrificam. E então, assim, eu considero que um criador que faça esse tipo de coisa, ele pode ser até profissional. Mas eu já não consideraria ele idôneo, porque eu acho que a gente não tem como também dar dinheiro para uma pessoa que fica sacrificando filhotes saudáveis, ou então filhotes que têm uma doença ou outra, mas que eles seriam filhotes viáveis e que poderiam ser felizes. Ele vai simplesmente abater por uma questão de dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo com um criador que seja aparentemente profissional. Mas então existe ainda uma luz no fim do túnel para quem quer ter um cachorro, e a gente vai falar sobre isso no próximo artigo. Nos vemos lá e até mais!